pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração nesse domingo. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira em Downtown Miami. Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião. Hoje é domingo de ceia, quero começar com esse aviso, então por favor, separa o seu pão, separa o seu suco, seu vinho. Está muito cedo para tomar vinho, então seu suco, tá bom? Sua água, o que você preferir para você participar da ceia. Tá joia? Logo mais. E quero também deixar um aviso, né, que uma lembrança que a gente está animado, né, na esperança de que os números aí vão continuar a melhorar e que a gente deve retornar às nossas reuniões presenciais em março, né, e a gente vai ter que analisar aí algumas coisas, o que vamos fazer com algumas situações, tá certo? Em relação ao culto online, ou horário de reunião, todas essas coisas, tá bom? Vamos orar comigo para preparar nossa mente, nosso coração para adorar a Deus. Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua presença em nossas vidas. Nós apresentamos nossos pecados, pedimos perdão, pedimos que Tu nos lave, que Tu nos limpe, que Tu nos restaure, que Tu nos transforme e que o nosso espírito venha experimentar mais e mais do Teu Espírito. Fala conosco, fica conosco, recebe essa reunião, recebe as palavras que são oferecidas aqui e fala com o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Pessoal, tá uma chuvinha agradável aqui fora. Dá até vontade de ir pra casa deitar, então tomar um cochilo, ficar num cochilinho lá, gostoso, né? Tô brincando, eu não cochilo não, só durmo de noite. Tá certo? Bem, hoje a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 3. A nova versão internacional diz assim: quando ele desceu do monte, ele, Jesus, né? Ele estava, por acaso, o monte aqui, ele estava fazendo o sermão da montanha. Então, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, eu quero chamar você para fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina a pessoa que você gosta de encontrar, que te faz sentir bem quando você encontra, quando você conversa pelo telefone, ou talvez que você veja na televisão, né? Algum entrevistador, alguma entrevistadora, algum entrevistado, alguma entrevistada. Eu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, apesar dele estar aposentado das grandes redes de televisão, eu gosto muito de ver o David Letterman. David Letterman tinha um programa igual o programa do Jô, né? Ele apresentava. Ele é um cara que qualquer entrevista que eu vejo, eu gosto muito. Ele tem uma capacidade de se conectar com as pessoas, ele tem uma empatia, uma simpatia muito grande, eu acho muito legal. Né? Ele consegue fazer a pessoa que aparentemente para mim é super desinteressante, ele consegue fazer ela ficar interessante, ele consegue apresentar ela para pessoas que a desconhecem de uma maneira muito legal, muito, muito bonita. É realmente muito profundo. Eu acho ele um cara sensacional. Mas eu estava tentando pensar um exemplo brasileiro, né? Muita gente gosta do Luciano Huck, o jeito que ele também é um cara muito simpático, ele se conecta, consegue se conectar com pessoas de várias camadas sociais, vários tipos, o jeito que ele aborda as pessoas é muito simpático. E, obviamente, a Ivete Sangalo também me veio à cabeça, né? Ivete Sangalo é uma pessoa também alegre. Eu gosto de ouvir a Ivete Sangalo dando entrevista, falando, ela é divertida, né? Nem sou de ouvir não as músicas da Ivete Sangalo, mas eu gosto de ver, é uma pessoa que me inspira essa simpatia. E eu gosto de imaginar, me permita que essa liberdade quase que poética, né? Que eu não vou ficar tirando uma aqui de fazer uma análise psicológica do perfil de Jesus, mas eu gosto de imaginar que Jesus era uma pessoa assim, com uma grande empatia, com uma grande simpatia pelas pessoas. Ele tinha também essa capacidade de se conectar com pessoas de vários níveis, de vários tipos, segundo os relatos bíblicos, né, que me parece assim, bem importante, bem extraordinário. Eu tenho um irmão, né, o Daniel, que ele já falou comigo que ele tem essa imaginação em relação ao olhar de Jesus. Ele acha que o olhar de Jesus era muito penetrante, era muito forte, né? Que parte desse carisma que fazia as pessoas seguirem ele e transformarem seu caminho estava no seu olhar. Eu ainda fico imaginando essa questão da simpatia, a sua abertura, o jeito com que Jesus se conectava com as pessoas, né? Tinha essa facilidade de se conectar com as pessoas. E obviamente, né, se a gente pensa, a gente tem essa coisa do nosso subconsciente, algumas ideias que a gente tem,
enraizadas, elas acabam refletindo na nossa maneira de ver o mundo. E no meu caso, na minha teologia, né? Eu acredito que a Bíblia nos ensina que nós, a igreja, fomos criados, formados a partir de Pentecostes, a partir do chamamento dos discípulos de criarem um movimento, né? É uma herança ministerial de Jesus, ou seja, nosso papel cumprirmos a missão ministerial de Jesus, continuarmos a missão ministerial de Jesus como seu corpo, como sua igreja. E se Jesus tinha esses traços de estar aberto a encontrar pessoas diferentes de todos os tipos e projetar um impacto positivo na vida delas, ser marcante no seu jeito de ser, eu acho que também é o nosso papel ser assim, né? Uma das razões pelas quais eu sinto muita falta da nossa reunião aqui da PMB, porque a gente começa a reunião com um lanchinho. E eu brincava com minha esposa, ela acha isso estranho ainda, mas eu um dia quero abrir o culto, porque o lanche é parte do culto, né? Porque receber as pessoas, estar em comunhão, é uma maneira de adoração, né? Então eu acho que eu gosto dessa coisa, eu acho que a gente tem essa herança, né? Espiritual e social também, né? De como ser. Então, mas a verdade é que nem sempre é assim, infelizmente, né? Conforme eu meditava, eu lembrei de um caso que me contaram. A gente já estava aqui nos Estados Unidos, mas uma pessoa próxima de nós falou que levou uma amiga para a igreja, né? Uma travesti, uma transexual. E foi uma experiência ruim para aquela pessoa, porque muitos olhares, muitos julgamentos, muito susto, né, das pessoas. E ainda me falaram depois que uma das senhoras da igreja, que é uma pessoa super amorosa, super boa, chegou e falou, meio que pedindo desculpas, né? Mas é que as pessoas, na grande maioria, não estavam preparadas para receber aquela amiga travesti no culto. Apesar de saber que Jesus ama a todo mundo, aceita a todo mundo, na cabeça certos conceitos às vezes estão enraizados, mas eles não se refletem na nossa vida, no que nós fazemos, no que nós deixamos de fazer. Isso me entristece, né? Apesar de eu também ser passível de ter alguma reação estranha em ver algo inusitado que eu não estou acostumado. Mas é uma história que me marcou, sabe? Me fez pensar. E conforme eu li esse texto, eu não tive como não lembrar dessa história. Porque o leproso, querido, segundo o livro de Levítico, se você ler Levítico capítulo 13, a lei mosaica, basicamente ela trata tudo que deveria ser feito caso alguém com doença de pele grave, que a maioria das bíblias traduzem como lepra, mas não era só lepra, mas era o caso mais simbólico, o que deveria ser feito e deixar de fazer. Uma das coisas que deveria ser feita é o seguinte, diz lá no 13, versículo 45 e 46. A pessoa tinha que rasgar a sua roupa, né? Tampar a boca, não podia cobrir a cabeça. Você vê, judeu tem aquele negocinho na cabeça, usa chapéu e tal, não podia cobrir a cabeça. Tampar a boca e gritar, impuro, impuro, impuro. E deveria viver fora do acampamento, isolado, distante. O impuro é para ninguém chegar perto, ninguém podia chegar perto dele. Ninguém podia tocar, ninguém podia falar com um leproso, porque automaticamente estaria impuro e precisaria entrar numa série de rituais de limpeza. Que difícil, né? Me fez lembrar porque são situações de pessoas excluídas,
Né? Se eu pensar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira coisa que me viria em mente não seriam nem os travestis, mas seriam os negros. Porque há menos de 70 anos atrás, foi quando a primeira negra, ela está viva ainda, foi em 1960, Ruby Bridges. Ela foi a primeira negra a entrar numa escola que era só de brancos, no estado da Louisiana, escoltada pela Polícia Federal, pelos marshals, como dizem aqui, com pessoas gritando, sabe, de ódio, que não queriam receber uma pessoa de pele negra no meio dos brancos. E olha a surpresa, os livros vão sempre descrever aquela a população branca como o quê? Branca, conservadora e cristã. Isso me dá uma vergonha muito grande. Como me dá vergonha muito grande ouvir certas coisas, e aqui não importa a sua posição teológica sobre a pureza ou a impureza de uma pessoa de sexualidade A, B ou C, ou da religião A, B ou C, ou da cor de pele A, B ou C. Não importa. Não tratar o outro com dignidade, como ser humano, fazer com que o outro se sinta um excluído. A campanha nacional que se faz de até difamação, de diminuição, de desprezo a uma pessoa por conta da orientação sexual dela, é uma coisa chocante. E não é nova. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque era crença popular da época de Jesus e da época de Levítico, né? Daquela época do Antigo Oriente, do mundo antigo, que a pessoa com lepra tinha lepra por seus pecados, era uma consequência dos seus pecados. E alguns estudiosos vão mais a fundo e dizem que especificamente havia uma crença de que o pecado de calúnia, o pecado de falar mal, mentir sobre o outro, de difamar reputações, é o que causava lepra. Então, quando eu vejo a igreja, nossos irmãos e irmãs envolvidas nesse movimento de difamação, de falar mentira, sabe? Certos movimentos mesquinhos, eu me envergonho. Eu me envergonho bastante. Porque Jesus não teve medo de ir contra a maré. Ele não teve medo de ir contra todas as normas culturais, religiosas e sociais do seu tempo. Quando aquele homem se aproximou, ao invés de gritar impuro, impuro, ele se aproximou abaixado, ajoelhado, representando que ele aceitava a autoridade espiritual de Jesus sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre a vida dele. Ele se aproxima em sinal de submissão e diz: Senhor, se tu quiseres, faz-me limpo. E o texto tão bonito diz que Jesus se aproximou dele. Alguém limpo, sem lepra, não se aproximava de um leproso. Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Alguém limpo, sem lepra, não tocava no leproso. E Jesus falou com ele: ser limpo, eu quero sim, ser limpo. Querido, a Bíblia como um todo nos mostra que Deus vai muito mais além do que nós pensamos e imaginamos para nos resgatar, para se relacionar conosco, para nos transformar, para estar com nós outros, com a gente, conosco. Né? Ele foi tão além que ele enviou seu único filho, para viver entre nós e morrer em sacrifício por nós e ressuscitar por nós. Jesus claramente, o texto fala assim, toda a multidão seguia Jesus. Jesus não faz isso no escondidinho, não. Ele não faz a portas fechadas, não. Ele faz para todo mundo ver. Faz para todo mundo ver. Eu quero.
Eu quero restaurar a tua dignidade. Eu quero te tratar com respeito. Eu quero te tratar com aceitação. Eu quero te ver com a cabeça erguida. Eu quero que você tenha a sua identidade curada. E aí tem uma coisa muito interessante. Eu cresci, pelo menos, talvez você também, se você pertence à igreja, eu cresci com essa informação, com essa ideia de que quando a gente encontra Jesus, o encontro com Jesus está relacionado à transformação. Mas uma transformação no sentido de mudança. Mas o que o texto está nos mostrando não é simplesmente uma mudança, é restauração. Não é mudar o que existe agora para uma coisa diferente somente, não. É restaurar o que sempre esteve. Então, mais do que nos transformar, o encontro com Jesus nos restaura. Nos restaura a identidade, nos restaura a dignidade, nos restaura o valor. E é isso que Jesus está fazendo aqui nessa passagem com esse leproso. Restaurando a identidade, restaurando a vida social, ele agora poder viver com a família dele de volta, dentro da cidade, não fora da cidade, no deserto. Ele agora poderia viver como gente, se sentindo gente. E é isso que, infelizmente, muitos não se sentem gente perto da gente. Não se sentem bem-vindos, não se sentem aceitos, não se sentem dignos. Porque tem a opção sexual A, B ou C, porque tem a cor de pele A, B ou C, porque tem mais dívida do que crédito na praça, porque mora numa casa que não tem piso, ou seja lá qual for a situação. Mas Jesus não se importou com nada disso. E eu acho que nós, como igreja, que temos esse chamado de continuar o ministério de Jesus, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos nos submeter à identidade de Jesus, ao exemplo de Jesus, e ajudarmos a restaurar identidade, restaurar dignidade, restaurar amor próprio, restaurar a vida social das pessoas, de qualquer pessoa. Não importa se elas frequentam a nossa igreja ou não, não importa se elas proclamam a mesma fé que nós ou não. O nosso chamado é de sermos essas pessoas, ou esse grupo de pessoas que, quando nós aparecemos, o dia dessa outra pessoa melhora. Não estou falando para que todos nós sejamos Ivete Sangalo, ou Luciano Huck, ou David Letterman, mas que de alguma maneira nós consigamos ter esse impacto positivo, essa atmosfera, essa vibe positiva que faz a vida de alguém, ou o dia de alguém, ser melhor. Porque ou nós somos guiados pelo Espírito Santo, ou nós temos o Espírito Santo, ou nós transparecemos o Espírito Santo, ou não. Não tem meio termo. Nesse ponto, não tem meio termo. A escuridão não pode apagar a luz. A luz sempre sobressai. A luz acaba, a luz dissipa com a escuridão. E é em celebração desse encontro com Jesus, e nessa esperança de que nós temos esse privilégio de seguir com essa missão, que eu quero convidar você a participar da Santa Ceia nesse momento. Porque é um momento que nós celebramos a presença de Jesus em nossas vidas, a presença transformadora, da graça transformadora de Jesus em nossas vidas. Quando nós lembramos e relembramos que Jesus deixou esse mandamento para nós, de participarmos da Santa Ceia, onde nós lembramos o nosso batismo, nós lembramos a missão de Jesus, nós lembramos que Ele é o nosso Deus. Eu vou ler aqui uma oração, por favor, feche seus olhos. Vou ler uma oração de confissão para todos nós aqui.
Deus de misericórdia, nós confessamos que não temos te amado de todo o coração, não temos feito a tua vontade, nós temos violado a tua lei, nós nos rebelamos contra o teu amor, não temos amado a nosso próximo e não temos escutado a voz do necessitado, e nós te suplicamos que nos perdoe, que nos liberte para que nós possamos te servir com gozo, mediante o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora escuta essas boas novas. Deus mostra o seu amor para conosco, porque ainda que sejamos pecadores, Cristo morreu por todos nós. Então nós somos todos perdoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Na noite em que Jesus se entregou por nós, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: toma, coma, esse é meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Depois da janta, ele tomou o cálice e depois de beber, depois de ter dado graças a Deus, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Esse é o meu sangue, o sangue do novo pacto, derramado para o perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Então, relembrando que a ceia do Senhor é dele e é ele quem nos convida. Então, relembrando que nós cremos que a Santa Ceia é um momento que a graça de Deus nos toca, que nos é dado de graça, não há que nós possamos fazer para conquistar esse momento. Eu quero te convidar a comer o pão. Tomar e comer o pão. Porque esse é o corpo de Cristo que foi entregue por ti. E da mesma maneira, eu quero te convidar nesse momento a tomar teu suco, tomar o copo. E no espírito de gratidão e regozijo, bebe dele. Porque esse é o sangue de Cristo derramado por ti. Vamos orar? Deus de graça, nós estamos diante de ti para te agradecer pela tua palavra, agradecer pela tua presença, agradecer porque quando nos encontramos contigo, nossa vida se transforma, nossa vida melhora e nós temos a esperança que através da tua graça, através do teu Espírito, através da tua ação nas nossas vidas, nós também sejamos esses agentes transformadores do nosso mundo, Senhor. Agentes que levantam a voz contra a discriminação de cor, de raça, discriminação de opção sexual, que nós sejamos a tua igreja, que não tenhamos medo da multidão nos olhando, que nós tenhamos a coragem de nos aproximar, de tocar e falar com aquele e com aquela que é rejeitado, com que é excluído, que é discriminado por ser quem é, ou por ter a doença que tem, ou por torcer pelo time que torce, seja lá qual for a razão, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti humildemente, pedindo, tem misericórdia de nós, porque nós temos muito que aprender. E precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor e da Tua direção nesse processo. Fica conosco e fala conosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar com a gente aqui até agora. A gente te espera aqui na próxima semana. Que a graça, a paz e o amor de Deus cubram a sua vida e te guiem hoje e sempre. Amém, amém. A gente te espera aqui.